por que medir a velocidade durante o treinamento de força é muito melhor do que só contar com o peso? Qual a vantagem de usar esse monitoramento por meio da velocidade? Então vamos pegar assim, a gente vai longe essa brincadeira, mas a grande questão é, o primeiro passo, a maior vantagem é entender quem é o sujeito que entra naquela porta para treinar. Então a gente está no estúdio, ou a gente pensa no ambiente de clube, ou no ambiente, qualquer ambiente. Em qual condição o sujeito chega para treinar. Então a velocidade surge como o quê? Como indicador dessa capacidade. A velocidade nada mais é que o indicador da força aplicada. Então o título da nossa aula é treino, força e velocidade. Mas como eu vou empregar a força contra o objeto? E ao passo que esse objeto se mover, ele não vai ter velocidade. Então força e velocidade eles andam juntos. E o indicador do quanto de força eu aplico a partir de hoje passa a ser velocidade. Então, ou seja, se eu percorri um tiro de 20 metros, se eu dei um sprint no campo, tá? E eu faço esse sprint de 20 metros em 3 segundos, e eu fiz um protocolo de treinamento que começa aí em 2 segundos, eu não fiquei mais veloz, Rafa, eu fiquei mais forte. Eu apliquei mais força. Porque a velocidade indicou que eu apliquei mais força. Uhum. Então, a partir do momento que a gente consegue desmistificar que tudo dentro de um processo, de uma sala de peso, dentro do treinamento, é a força, a coisa clareia para nós. Como assim? Já vou chegar lá. Boa. É impossível eu não ficar mais forte, não ficar mais veloz. A gente está acostumado a pensar a força como colocar mais peso na barra. Mas como o David, estou assistindo o podcast do David, que é meu aluno, inclusive. Segundo a lei de Newton, força é mais vezes aceleração. Isso ele aprendeu lá na sala. Não a equação, obviamente, né? Mas a treinar dessa maneira. A grande questão é que a única maneira de eu ganhar força não é simplesmente aumentando o peso. Se eu acelerar mais um objeto, eu também me torno mais forte. Então, ao passo que eu aumento minha velocidade de sprint, quer dizer que eu aplico mais força naquele tempo. Então, a gente passa a entender que a força é a determinante de tudo. E a velocidade vai indicar se eu estou aplicando mais ou menos força. Então, por meio de parâmetros, vamos supor, o Duda faz um agachamento com... Quanto, Duda? Vamos ver se o Duda está bem. Cara, eu vou te dizer que eu acho que eu coloco uns 20 e poucos no cada lado. Assim. Vamos supor, 60 quilos, o Duda acelerou essa barra, né, fez uma ação na hora de subir com essa barra e agachamento na máxima velocidade possível, porque eu preciso medir essa velocidade. E o Duda vai a 1 metro por segundo de deslocamento com essa barra. De média. Fez a melhor repetição dele, acelerou o máximo possível essa barra, foi 1 metro por segundo. Beleza, hoje é terça-feira, o Duda atinge essa velocidade. Na quinta-feira eu coloco esse mesmo peso para o Duda e eu vejo que ele está a 0,9 metros por segundo. Observe que ele está um pouco mais lento. O que isso indica? Que ele está cansado. O Rafa, que ele perdeu força. Que o acúmulo da carga da semana gerou uma fadiga nele. Então, por meio da velocidade desse indicador, que é muito preciso e muito fiel, que até hoje é a novidade, mas só eu estudo isso há 10 anos. Tu vê, que legal. E isso começou a ser investigado em meados dos anos 70. Então, não é nada novo. A física entrou para dentro do treinamento. Então, a partir do momento que você acelera mais o objeto, está mais forte. Então, esse marcador de 1 metro por segundo que eu hipotetizei para ti aqui, se ele der menor de uma quinta-feira, o Duda está mais cansado. Eu posso tomar a decisão de dar menos treino para o Duda. Ou, o Duda, em vez de a 1 metro por segundo, ele foi a 1,1 metros por segundo. O Duda está mais rápido. Então, tudo aquilo que eu planejei, eu posso ofertar para ele. Então, ele é um marcador em tempo real que nos ajuda a tomar decisões. O controle por meio da velocidade, ele nos embasa. O treino não muda, vai fazer agachamento com as pernas, o supino continua com os braços, nada disso muda. O treinamento de força é o treinamento de força. Os exercícios aqueles que tu conhece, eles continuam sendo os mesmos. Mas a gente deixa uma situação de usar o máximo de peso e parte para uma situação que a gente aplica o máximo de força em cada ação. Mas Felipe, quando eu estou na academia e eu vejo alguém que coloca muito peso, geralmente ele não consegue explodir, né? Não consegue ter velocidade naquilo. Por quê? Porque está pesado. Tá. É proporcional, isso não vai mudar. A tua intenção de mover um objeto tem que ser máxima. Trabalhar em velocidade não significa trabalhar com cargas leves. Não significa. Isso dentro do que o teu treinador, do diagnóstico que tu fizer do atleta. Por exemplo, um jogador de rugby não vai trabalhar com a mesma intensidade que o jogador de futebol. A necessidade de força é diferente, o diagnóstico é diferente. Então, ao passo que um jogador de futebol vai trabalhar com cargas de até 50%, 60% do seu máximo, o jogador de rugby vai ter que trabalhar com intensidade de até 80%, 85% do seu máximo, por causa da modalidade. Felipe, mas quer dizer então que o cara vai trabalhar... 60% não é nada, é leve. Mas o grande segredo do treinamento não está em aumentar a nossa carga máxima, e sim aumentar a força dentro da capacidade do esporte, da demanda útil desse esporte. Então, ou seja, é muito mais negócio
Eu gosto de usar o exemplo do Cariani, fisiculturista. O cara põe 200 quilos no agachamento, ele vai ser mais forte que nós em todos os, sei lá, todos os aparelhos, todos os exercícios que tiverem dentro da sala de peso. Nós vamos concordar com isso. Certo. Vamos botar o máximo de peso em cada aparelho aqui, e vamos ver quem é que coloca mais peso. Ele vai ganhar da gente. Mas nós vamos trocar de direção melhor que ele. A gente vai ter um sprint maior que o dele, a gente vai saltar mais que ele. Por quê? Porque é dependente do trabalho. Ele é muito bom em uma determinada parte da curva força-velocidade. A gente trabalhando com cargas médias e baixas, a gente troca a melhor direção, a gente salta melhor. E é muito mais negócio para mim ter uma carga de 60% do meu máximo, transformar ela de 50 quilos em 100 quilos, do que aumentar a minha carga máxima do exercício.